Dedos de quem um dia, em uma vida que parecia ter acontecido há séculos, mas fazia apenas 5 anos, conheceu segredos refinados, artes delicadas, conhecimentos que aquele sertão bruto, ignorante e violento jamais imaginaria existir. A porta de madeira maciça se abriu com um rangido alto e desagradável que ecoou pelo quarto. Egídio entrou sem bater, sem pedir licença, como era seu costume de homem acostumado a mandar e nunca obedecer. Ele era um homem fisicamente imponente, de quase 2 metros de altura, ombros largos, de quem domava cavalos selvagens, desde os 8 anos de idade, mãos enormes capazes de quebrar ossos com um aperto, rosto marcado pelo sol e pela dureza da vida no sertão. Mas naquele momento, mesmo com toda a sua estatura física, ele parecia pequeno, diminuído, encolhido pelo peso esmagador da opinião alheia, da pressão social, do medo de ser ridicularizado. Ele amava Maria. Isso era verdade. Amava a simplicidade dela, a doçura genuína que ela demonstrava ao tratar os animais feridos da fazenda, a paciência infinita que tinha ao ensinar as crianças dos colonos a escrever o próprio nome na terra com um graveto. Amava a forma como ela sorria quando via o pôr do sol, como se cada entardecer fosse um presente divino. Amava o fato de que ela nunca pediu nada dele. Nunca exigiu joias ou vestidos, nunca reclamou das condições miseráveis em que vivia naquela tapera onde ele a encontrou pela primeira vez, tremendo de febre por causa de uma infecção. Mas a pressão dos outros coronéis, das famílias tradicionais que se achavam donas da verdade e da moral, dos padres hipócritas que pregavam caridade, mas desprezavam os pobres, e até dos seus próprios capatazes e empregados de confiança que faziam cara feia toda vez que viam Maria, estava corroendo seus nervos como ferrugem corrói aço, lenta, mas inexoravelmente. Eles estão lá embaixo, Maria. Ele disse, e sua voz soou estranha, forçada, como se cada palavra custasse um pedaço de sua alma. Todos eles. As famílias mais importantes, mais poderosas, mais influentes de 3 estados. Os Albuquerque, os Rocha, os Barros, os Mendonça, o juiz, o delegado, o padre da capital, o representante do imperador. Todos, esperando como abutres para ver você cometer um erro, tropeçar nas palavras, usar o talher errado, derramar vinho na toalha, fazer qualquer coisa que possam usar contra mim. Ele parou, respirou fundo, passou a mão enorme e trêmula pelo cabelo escuro. Parecia um homem prestes a entrar numa batalha que sabia que ia perder. Por favor, meu Deus, Maria, eu te imploro, não me envergonhe diante deles, não me faça passar vergonha, faça tudo certinho, não fale alto, não ria demais, use os talheres certos na ordem certa, não coma rápido demais, nem devagar demais. Apenas sobreviva a essa noite. Amanhã tudo volta ao normal, mas hoje eu preciso que você seja o que eles esperam que você seja. Aquele foi o primeiro golpe, e foi mortal. O homem que deveria ser seu escudo contra o mundo cruel, seu protetor contra as injustiças, seu cavaleiro de armadura brilhante, estava ali, tremendo, implorando para que ela não o envergonhasse, como se ela fosse uma mancha em sua reputação. Um defeito em sua linhagem, uma vergonha a ser escondida, tolerada, mas nunca celebrada. Maria apenas assentiu em silêncio. Não disse uma palavra. Apenas baixou os olhos castanhos e profundos, escondendo o brilho de uma determinação antiga, uma força interior que estava adormecida há 5 anos, mas que agora reacendia em sua alma como brasa esquecida sob cinzas, que, quando soprada pelo vento da injustiça, volta a arder com intensidade destruidora. Nesse mundo cruel de aparências vazias e julgamentos hipócritas, o valor de uma pessoa é medido pelo vestido caro que ela veste ou pelo coração puro que ela carrega.
Se você já foi julgado injustamente pela sua origem humilde e ainda assim manteve a cabeça erguida com dignidade, deixe seu like agora como um sinal de força e resistência. Egídio saiu do quarto tão rápido quanto entrou, sem olhar para trás, como um covarde que foge do campo de batalha. A porta fechou com um estrondo que fez as velas oscilarem. Maria ficou sozinha novamente. Ela olhou para o espelho mais uma vez, mas dessa vez algo havia mudado em seus olhos. Não era mais submissão, era algo perigoso. Algo que vinha de muito longe, de uma vida anterior que ela havia jurado esquecer, mas que agora voltava com força total. Lá embaixo, o barulho da festa aumentava. Risos falsos, conversas vazias, o tinir de taças de cristal. A porta dupla do salão principal estava aberta, e quando Maria finalmente desceu as escadas, depois de mais meia hora, se preparando psicologicamente, o que a aguardava era pior do que qualquer pesadelo. Mais de 100 convidados aguardavam, todos de pé, taças erguidas em um brinde que ainda não havia sido feito, sorrisos falsos e ameaçadores estampados nos rostos suados e brilhantes de quem bebeu demais. Quando Maria Flor pisou no topo da escadaria de madeira nobre, iluminada por trás pelos lampiões, que criavam uma auréola dourada ao redor de sua silhueta frágil e delicada, o silêncio que caiu sobre o salão imenso não foi de respeito ou admiração. Foi de deboche. Foi o silêncio pesado, constrangedor, cruel de quem observa um cordeiro inocente sendo levado lentamente ao matadouro e se diverte com o sofrimento antecipado. Alguém riu no fundo do salão. Um riso abafado, covarde, anônimo. Mas outros logo acompanharam, como uma doença contagiosa que se espalha. O teste de fogo havia começado e Maria estava completamente sozinha. Egídio nem sequer estava perto dela. Ele estava no canto oposto do salão, bebendo com os outros coronéis, evitando olhar para ela. Ela começou a descer, um degrau, 2, 3. Cada passo era uma tortura. As risadas ficavam mais altas. A descida daquela escadaria monumental foi, sem sombra de dúvida, um calvário digno das piores histórias de martírio e tortura que os padres mais fanáticos contavam nas missas dominicais para assustar as crianças e manter os fiéis sob controle. Cada degrau de madeira que rangia sob seus pés descalços, porque ela se recusara terminantemente a usar os sapatos apertados, dolorosos, de salto alto que Egídio comprara por uma fortuna de uma sapataria francesa na capital, ecoava pelo salão imenso como um tambor de execução pública, marcando o ritmo de uma sentença de morte social já decidida antes mesmo dela chegar. Maria sentia os olhares. Não, ela não apenas sentia, ela ardia sob aqueles olhares. Eram olhares que queimavam sua pele através do tecido fino do vestido caro. Olhares de desdém aristocrático, de pena hipócrita, de ódio puro e não disfarçado, de inveja mal disfarçada de algumas moças mais pobres que sabiam, no fundo de suas almas amarguradas, que jamais teriam a chance que ela teve, mesmo que não a desejassem. Mas principalmente acima de todos os outros olhares que perfuravam como adagas invisíveis, Maria sentia o olhar gélido, mortal, assassino de Sinhá Vitória, que a observava do centro do salão como um gavião faminto observa um rato indefeso no campo aberto, calculando o momento exato de mergulhar com as garras afiadas e destruir a presa. Vitória usava um vestido vermelho sangue, da cor do vinho mais caro, com um decote escandaloso que mostrava seus ombros brancos e um colar de rubis que, segundo as más línguas, havia sido presente de um amante casado que ela chantageava. Seu rosto, normalmente coberto de pó de arroz para parecer ainda mais branco, estava corado pela excitação da crueldade que estava prestes a cometer. Vitória não esperou nem o brinde oficial.
nem o discurso preparado do padre que deveria abençoar a união, nem qualquer forma de civilidade ou educação básica que se esperava em eventos daquela magnitude. Assim que Maria chegou ao último degrau, ainda tonta pela descida e pela atmosfera opressiva, a mulher aproximou-se com passos rápidos e determinados, seus saltos batendo no chão como martelos, segurando uma taça enorme de vinho tinto português perigosamente cheia, que balançava e ameaçava transbordar a cada movimento brusco. Ora, ora, se não é a flor do brejo, disse Vitória, e sua voz era alta, estridente, afiada como vidro quebrado, alto o suficiente para que até os músicos cansados parassem de tocar e todas as conversas paralelas morressem instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os cães que dormiam perto da lareira levantaram as orelhas. A margarida da lama, a rosa que brotou do estrume de porco, que honra temos hoje, não é mesmo, senhoras e senhores? Ela deu uma risada estridente, afetada, artificial, que ecoou pelo salão como o grito de uma ave de rapina. As outras mulheres, como papagaios treinados para imitar sons, repetiram a risada, algumas com mais entusiasmo, outras com evidente constrangimento, mas sem coragem de se opor. Dizem que lá na roça, onde os pobres miseráveis moram em casas de pau a pique que desabam com qualquer chuva, se come com a mão direto da panela de barro, sem pratos, sem talheres como animais, continuou Vitória, circulando Maria como um predador circula a presa ferida. Alguns até lambem os pratos, eu ouvi falar. Será que sua noiva, Coronel Egídio? E ela disse a palavra noiva, com tanto desprezo que parecia estar cuspindo veneno. Sabe para que servem todos esses garfos de prata dispostos com tanta elegância na mesa? O pequeno é para ostras, o médio para salada, o grande para carne. Ou será que ela vai precisar de um coxo de madeira e uma gamela, como os porcos na pocilga? A gargalhada que se seguiu foi geral, ensurdecedora, desumana. Os coronéis, homens grandes e barbados que cheiravam a fumo de corda e cachaça envelhecida, batiam nas coxas enormes e cuspiam no chão de tábua corrida de tanto rir. As damas, escondidas atrás de seus leques de seda e plumas, riam com os olhos enquanto fingiam recato e decência. Até os criados que serviam as mesas, escravos libertos e colonos contratados que viviam com salários de fome, seguraram o riso com as mãos sujas na boca, com medo de perder o emprego se demonstrassem qualquer simpatia pela humilhada. Egídio, no canto do salão, estava vermelho como um pimentão maduro prestes a explodir. Suas mãos tremiam. Ele segurava a borda da mesa de madeira com tanta força que seus dedos ficaram brancos, sem circulação. Mas ele não defendeu a noiva. Não deu um passo à frente, não levantou a voz. Ele apenas desviou o olhar covarde, bebendo um gole longo, desesperado, quase suicida de sua cachaça artesanal de alambique, como se quisesse desaparecer, se dissolver dentro da garrafa e nunca mais voltar. O silêncio dele doeu mais em Maria do que todas as palavras venenosas, todas as risadas cruéis, todas as humilhações públicas de Vitória juntas. Foi uma traição, uma covardia imperdoável que ela jamais esqueceria, mesmo que vivesse 100 anos. Mas sim, a Vitória não estava satisfeita. A humilhação pública era seu esporte favorito, sua especialidade mais refinada, e ela jogava para ganhar, para destruir completamente. Vejam essas mãos! Ela gritou de repente, pegando o braço fino e delicado de Maria com força brutal, com dedos que apertaram como garras de aço, quase arrancando o braço do lugar e erguendo-o alto para que todos os presentes vissem as cicatrizes, os calos, as marcas de trabalho escravo. Olhem bem, são mãos de quem serve, não de quem manda. São mãos de escrava, de animal de carga, de besta de trabalho. Mãos que só conhecem a enxada, o pilão, o tanque de lavar roupa.
Ela virou o braço de Maria de um lado para o outro, como se estivesse exibindo um objeto curioso em um leilão de gado. Algumas mulheres se aproximaram para ver melhor, cutucando as cicatrizes com os dedos cobertos de anéis caros, como se Maria fosse um animal exótico em exposição. Essa criatura vai arruinar o nome nobre do Sampaio, a linhagem pura dos Ouro Verde que vem desde os tempos do imperador Dom Pedro I, declarou Vitória com ares de juíza, pronunciando uma sentença. Ela não tem cultura, não tem berço, não tem educação formal, não sabe francês nem latim, não sabe bordar nem tocar piano, não sabe dançar valsas, nem fazer reverências adequadas. Não tem alma digna de um casarão como este. Foi então, naquele momento preciso, que os olhos azuis, frios e cruéis de Vitória, brilhando com uma maldade quase demoníaca, pousaram no canto esquecido e empoeirado do salão principal. Havia ali, coberto por uma manta grossa de veludo vermelho, já desbotado pelo tempo, manchado de mofo, rasgado em alguns pontos pelos ratos, um piano de cauda alemão. Era uma verdadeira obra de arte, uma peça rara e valiosa, trazido da Europa décadas atrás pelo avô materno de Egídio, quando a família ainda tinha ligações diretas com a nobreza portuguesa e com os salões imperiais. Mas agora, o instrumento magnífico estava abandonado, esquecido, desafinado pela umidade e pelo tempo, coberto de poeira espessa, usado apenas como apoio para castiçais de bronze enferrujados e jarros de flores murchas que ninguém se dava ao trabalho de trocar. Ninguém naquela terra bruta e ignorante sabia tocá-lo. Nem mesmo Egídio, que tentara algumas vezes quando criança, sob a insistência da mãe já falecida, mas desistira rapidamente, declarando com a arrogância típica de menino mimado que música era coisa de mulher fraca e de homem afeminado. "Vamos fazer um teste público de educação", anunciou Vitória de repente, e sua voz ecoou pelo salão com o tom de quem acabara de ter a ideia mais brilhante e cruel de toda sua existência miserável. Seu rosto se iluminou com um sorriso diabólico. Ela empurrou Maria com força brutal em direção ao piano esquecido, fazendo a moça tropeçar nos próprios pés descalços e quase cair de cara no chão duro. Alguns homens riram, outros assobiaram. "Já que você vai ser a dona desta casa centenária, a senhora da fazenda Ouro Verde, a matriarca de uma das famílias mais nobres e respeitadas do Império, então nos mostre sua educação refinada, sua cultura europeia, seu sangue nobre." Vitória fez uma pausa dramática, saboreando cada segundo da humilhação que estava causando, e então gritou com voz teatral: "Toque algo para nós. Uma valsa de Strauss, talvez, ou um noturno de Chopin? Ou será que seus dedos calejados e deformados só servem mesmo para tirar carrapato de boi doente e limpar bosta fresca de galinha?" A humilhação pública é a arma preferida dos fracos, dos covardes, dos que não têm coragem de enfrentar seus próprios demônios. Mas o silêncio dos justos sempre precede o trovão da vingança divina. Se você estivesse no lugar de Maria Flor nesse momento terrível, com todos rindo de você, sairia correndo pela porta com lágrimas de vergonha e nunca mais voltaria, ou aceitaria o desafio impossível de cabeça erguida, mesmo sabendo que podia falhar? Comente aqui embaixo: eu fugiria ou eu enfrentaria? O salão inteiro prendeu a respiração coletivamente. Até as crianças que brincavam nos cantos pararam de correr. Até os cães que dormiam levantaram as cabeças. Até o vento que entrava pelas janelas pareceu parar de soprar. O silêncio era tão profundo, tão absoluto, tão pesado que cada respiração ofegante, cada batida de coração acelerada, parecia ecoar como trovão distante em dia de tempestade. Egídio, finalmente sentindo o peso esmagador da covardia que estava cometendo, finalmente percebendo a gravidade monstruosa do erro que estava permitindo acontecer diante de seus olhos, deu um passo à frente.
Abriu a boca para dizer algo, para finalmente defender a mulher que dizia amar, para colocar Vitória no seu devido lugar. Mas Maria ergueu a mão delicada, pequena, marcada, em um gesto firme, silencioso e cheio de dignidade. Um gesto que dizia claramente: não, eu não preciso que você me defenda agora, é tarde demais. Ela caminhou até o piano. Seus pés descalços não faziam barulho nenhum no chão de madeira, mas o silêncio era tão profundo que cada batida do seu coração parecia audível para todos os presentes. Ela parou diante do instrumento esquecido, coberto de poeira e abandono. Com calma absoluta, com uma serenidade que contrastava violentamente com a humilhação brutal que acabara de sofrer, ela retirou a manta de veludo com ambas as mãos, levantando uma nuvem espessa e densa de poeira que brilhou contra a luz alaranjada dos lampiões como pó de ouro flutuando no ar parado. Ela sentou-se no banco de madeira entalhada. A madeira antiga rangeu sob seu peso leve como uma pena. Alguém riu nervosamente. "Ela vai quebrar as teclas com essas mãos de trabalhador braçal", gritou um coronel gordo e bêbado no fundo do salão, já cambaleando, derramando cachaça na própria barriga enorme que pendia sobre o cinto de couro. "Aposto 10 moedas de ouro puro que ela nem sabe onde fica o dó", completou outro, provocando uma nova onda de gargalhadas cruéis. 20 moedas que ela vai tocar com os punhos fechados, como se estivesse socando milho no pilão, gritou um terceiro, e o salão explodiu em risadas histéricas. Maria fechou os olhos lentamente, e naquele instante preciso, algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que desafiava qualquer explicação racional aconteceu dentro dela. O cheiro nauseante de estrume de cavalo, de suor humano azedo, de fumaça acre de charuto cubano e de carne queimada sumiu completamente. As gargalhadas cruéis se transformaram em silêncio. O calor sufocante do salão lotado deu lugar a uma brisa fresca e perfumada. Ela não estava mais no sertão, não estava mais naquele casarão cheio de ignorância, crueldade e hipocrisia. Ela estava de volta aos salões de mármore branco e dourado de Viena, onde seu pai, o barão Friedrich Wilhelm de Alencar, diplomata brasileiro respeitado na corte austríaca, a levava todas as quintas-feiras à tarde, quando tinha apenas 7 anos de idade. Ela sentiu novamente o cheiro característico de lavanda fresca, de perfume francês de rosas, de partituras novas, recém-impressas. Ouviu novamente a voz suave, doce e encorajadora de sua professora, Madame Elise Richter, pianista premiada que havia se apresentado diante do próprio imperador Franz Joseph, dizendo com aquele sotaque alemão carregado, mas encantador: "As mãos são apenas o instrumento, minha querida pequena. A música verdadeira, a música que toca as almas e transforma os corações, vem de dentro. E sua alma, Maria Isabel, é nobre, pura e imortal. Maria Isabel. Esse era seu nome verdadeiro, o nome que recebeu no batismo solene na Catedral da Sé, diante de padres e nobres. O nome que ela enterrou há 5 anos no passado junto com o título de nobreza, junto com a fortuna roubada por sócios corruptos, junto com o corpo do pai que morreu de desgosto e vergonha após ser traído. Mas agora, naquele momento, diante daquele piano esquecido, o nome voltou. E com ele, tudo que ela era. Bloco 3. O clímax e a revelação. 30-0, 45-0... aproximo 13.500 caracteres. Maria posou as mãos calejadas, marcadas por cicatrizes profundas, feridas que ainda não tinham cicatrizado completamente, sobre as teclas de marfim amarelado pelo tempo e pela umidade. Por um breve segundo, houve hesitação. As teclas estavam frias, ásperas, sujas. Mas então, ela respirou fundo, fechou os olhos mais uma vez e tocou.
O primeiro acorde que saiu daquele piano velho e abandonado não foi uma nota tímida, experimental, insegura, de quem tateia no escuro sem saber o caminho. Foi um fortíssimo brutal, avassalador, um estrondo harmônico que fez as janelas enormes do casarão vibrarem em suas molduras de madeira, as chamas dos lampiões oscilarem violentamente como se uma tempestade tivesse entrado no salão, e os copos de cristal fino nas mesas tilintarem perigosamente como sinos de igreja em dia de finados. O riso de Sinhá Vitória morreu na garganta, literalmente. Ela estava rindo, a boca aberta mostrando os dentes brancos, quando o som a atingiu como um soco no estômago. A taça de vinho cara que ela segurava com arrogância escorregou de seus dedos trêmulos, girou no ar em câmera lenta e se estilhou no chão de tábua corrida com um barulho seco, espalhando vinho vermelho como sangue de ferida aberta. Mas ninguém ouviu o vidro quebrar. Ninguém sequer olhou para o chão. Ninguém ouviu mais nada além daquele som impossível, sobrenatural, divino, angelical, que saía do piano velho e esquecido, como se o próprio instrumento tivesse voltado à vida após anos de coma profundo. As mãos de Maria, antes vistas como grosseiras, rudes, dignas apenas de trabalho escravo e serviçal, agora voavam sobre as teclas com uma velocidade impossível, uma precisão cirúrgica, uma intensidade emocional que nenhuma alma naquele salão, nenhum dos presentes, nenhum daqueles homens e mulheres que se achavam superiores, jamais tinha visto ou sequer imaginado ser possível de existir. Ela não estava apenas tocando notas em sequência. Ela não estava apenas pressionando teclas seguindo uma partitura memorizada. Ela estava ressuscitando o instrumento morto. Cada nota era perfeita, cristalina, precisa como um tiro de rifle nas mãos de um atirador experiente. Cada acorde era uma explosão de emoção pura, não filtrada, visceral. Ela começou com Rachmaninoff, o Concerto para Piano número 2 em Dó menor, uma das peças mais difíceis, mais técnicas, mais exigentes já escritas na história da música erudita ocidental. Uma peça que exigia anos e anos de estudo rigoroso em conservatórios europeus de elite, disciplina monástica, talento natural raro, impossível, completamente impossível para uma caipira sem educação, sem berço, sem cultura. E ainda assim, ali estava. A música perfeita saindo daquelas mãos destruídas pelo trabalho braçal. Dona Clementina, a matriarca cruel, deixou cair o leque de plumas. Sua boca se abriu em choque. Um dos coronéis engasgue continue 3 passos concluídos. Vou continuar e completar o roteiro expandido para garantir mais de 50 minutos de vídeo. Um dos coronéis engasgou com a cachaça e começou a tossir violentamente, mas ninguém foi ajudá-lo. Todos estavam paralisados, hipnotizados, presos àquele momento impossível que testemunhavam. As crianças, que antes corriam e gritavam pelos cantos do salão, agora estavam imóveis como estátuas, com os olhos arregalados fixos nas mãos que voavam sobre as teclas brancas e pretas. E então a melodia mudou. O furacão de notas rápidas e técnicas se transformou em algo diferente. O Rachmaninoff, furioso, deu lugar a Chopin. Valsa, em Lá menor, Opus 34, no 2. Uma das composições mais tristes, mais melancólicas, mais profundamente emocionais, já escritas na história da música ocidental. As notas não apenas soavam, elas choravam. Choravam com uma voz que transcendia o instrumento de madeira e metal. Choravam a dor de uma menina nobre, de apenas 15 anos, que viu o pai ser traído por homens que ele considerava amigos de toda uma vida, homens que jantavam em sua mesa, bebiam seu vinho, abraçavam seus filhos. Choravam a fortuna de gerações roubada em contratos fraudulentos, em assinaturas falsificadas, em testemunhos mentirosos comprados com ouro manchado de sangue.
Choravam os criados fiéis que serviram a família por décadas, sendo expulsos sem um tostão, sem uma referência, condenados à miséria. Choravam a casa de 3 andares na capital, com jardins de rosas francesas e fontes de mármore italiano, sendo leiloada por dívidas fabricadas, inventadas, mentirosas. Choravam a fuga na calada da noite, escondida numa carroça de feno fedorento como uma criminosa fugindo da justiça, com medo de ser presa por dívidas que não eram suas, dívidas que nunca contraiu. Choravam os 5 anos de humilhação diária, de fome que torcia as tripas, de trabalho escravo nas terras de um homem que agora, neste exato momento, tinha vergonha dela diante de seus pares. Lágrimas grossas, quentes, salinas, começaram a escorrer pelo rosto delicado de Maria, descendo pelas bochechas pálidas, pingando no vestido de noiva caro, manchando a seda importada. Mas suas mãos não pararam. Não tremeram nem por um segundo. Não erraram uma única nota sequer. A técnica era perfeita, impecável, profissional, impossível de ser fingida ou imitada. Egídio estava pálido como um defunto recém-tirado do caixão. Ele segurava a borda da mesa de madeira com tanta força desumana que seus dedos ficaram completamente brancos, sem circulação sanguínea. E a madeira começou a rachar sob a pressão. Ele olhava para a mulher no piano como se a visse pela primeira vez na vida. E, de certa forma, era verdade. Ele não reconhecia mais a camponesa simples, humilde, silenciosa que encontrou, colhendo algodão sob o sol escaldante há 6 meses atrás. Aquela por quem se apaixonou pela doçura genuína e pela gratidão nos olhos quando ele ofereceu ajuda. Ele via agora, finalmente, o que sempre esteve ali, escondido sob camadas de sujeira, poeira, trabalho forçado e humilhação. Uma rainha, uma verdadeira aristocrata. Uma mulher de educação europeia refinada. Alguém muito, muito acima dele em termos de cultura, refinamento, alma. E percebeu, com um aperto no peito que quase o sufocou, que literalmente tirou o ar de seus pulmões fortes e o deixou ofegante, o tamanho monstruoso, imperdoável, pecaminoso do seu erro, da sua covardia, da sua traição covarde. Ele a tratara como alguém que precisava ser elevada por ele, salva da pobreza por sua generosidade magnânima, educada para se encaixar na alta sociedade por sua paciência, quando, na verdade, desde o primeiro momento, ela sempre estivera em um nível de alma, de espírito, de nobreza verdadeira que ele jamais alcançaria, mesmo que vivesse 1000 anos, mesmo que acumulasse todo o ouro do mundo em seus cofres. A música cresceu, intensificou, acelerou para o grande finale devastador. Maria tocava agora com o corpo todo, balançando para frente e para trás no banco rangente, sentindo cada nota vibrar em seus ossos, em sua medula, em sua alma imortal. As cicatrizes em seus dedos, marcas permanentes de trabalho forçado e sofrimento imerecido, pareciam brilhar sob a luz dourada e tremulante dos lampiões, como se fossem feitas de ouro derretido, como se fossem medalhas de honra conquistadas em batalhas sangrentas. Quando ela finalmente bateu o último acorde, usando ambas as mãos com força total, segurando as teclas pressionadas por longos segundos que pareceram eternos, o som ecoou pelo casarão centenário, subiu pelas paredes grossas de adobe, escapou pelas janelas abertas para a noite estrelada do sertão, viajou pelo ar parado e morreu lentamente, muito lentamente, como um suspiro de alívio depois de anos segurando a respiração. O silêncio que se seguiu não foi de deboche. Não foi de desdém, não foi de desprezo ou ridicularização, foi de terror sagrado. Foi o silêncio pesado, sufocante, constrangedor de quem acabou de testemunhar um milagre divino. Foi o terror paralisante de quem percebe, tarde demais, que cometeu uma injustiça monstruosa, imperdoável contra alguém sagrado, alguém protegido pelos céus.
Maria se levantou do banco lentamente, como se acordasse de um transe espiritual profundo. Ela limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão marcada. Ela não parecia mais pequena, não parecia mais frágil ou vulnerável. Sua postura era completamente diferente agora. Ereta, imperial, real, nobre. Ela virou-se para o salão lotado, e seus olhos castanhos, antes sempre baixos, humildes, submissos, agora perfuravam as almas daqueles que a julgaram injustamente, que riram de sua dor, que se deleitaram com sua humilhação. Ela olhou diretamente para Sinhá Vitória, que tremia de pé diante dos cacos de vidro quebrado e da poça de vinho vermelho, com o rosto pálido como cera de vela derretida e os lábios roxos de quem está prestes a desmaiar. E depois, finalmente, lenta e deliberadamente, Maria olhou para Egídio. "Meu nome", disse ela, e sua voz era completamente diferente agora. Não tinha mais o sotaque caipira forçado que usara por 5 anos para se esconder. Era uma voz clara como cristal, culta, educada em múltiplos idiomas, uma voz que estudou literatura portuguesa clássica, latim eclesiástico, francês parisiense e alemão vienense. "Meu nome verdadeiro, o nome que recebi no batismo solene na Catedral da Sé, diante do bispo Dom Pedro II, em pessoa. O nome que está registrado nos livros sagrados da nobreza brasileira e nos arquivos diplomáticos confidenciais do Império Austro-Húngaro é Maria Isabel Frederica de Alencar." Um murmúrio de choque percorreu o salão, como uma onda quebrando violentamente na praia em dia de tempestade. Alguns sussurraram o sobrenome Alencar com reconhecimento. Os mais velhos se lembravam do escândalo que abalou a capital 5 anos atrás. "Filha legítima e única", ela continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra pronunciada, do barão Friedrich Wilhelm de Alencar, diplomata representante do Império do Brasil nas cortes europeias, e da baronesa Catarina Elisabeth von Hohenberg, descendente direta em linha consanguínea da Casa Real de Württemberg. Dona Clementina deixou escapar um grito sufocado. Ela conhecia esse nome. Todo mundo da alta sociedade conhecia. Essas mãos calejadas. Maria ergueu as mãos para que todos vissem bem as cicatrizes e calos, não mais com vergonha, mas com orgulho feroz. Conhecem, sim, o trabalho duro, honesto e dignificante que sustenta gente como vocês. O trabalho que vocês desprezam, mas do qual dependem para sobreviver. Mas essas mesmas mãos também conheceram desde os 7 anos de idade Mozart, Beethoven, Liszt, Bach, Schubert, Brahms. Conhecem a arte verdadeira, a cultura verdadeira, a nobreza verdadeira de espírito. Ela deu um passo à frente. Ninguém ousou se mover. Aquela nobreza que não se compra com ouro roubado de povos conquistados, que não se conquista com terras tomadas de indígenas massacrados, que não se ostenta com joias manchadas de sangue de escravos, a nobreza da alma, a nobreza do caráter, a nobreza que permanece intacta, mesmo quando tudo o mais é arrancado de você. E gente como vocês... Ela varreu o salão com um olhar de profundo desprezo. Gente pequena, mesquinha, cruel, hipócrita, jamais, jamais, em 1000 vidas compreenderá o que isso significa. Sinhá Vitória tentou falar, tentou gritar, tentou se defender. Abriu e fechou a boca repetidas vezes, como um peixe agonizante fora d'água, tentando desesperadamente puxar ar. Mas a vergonha monumental, a humilhação pública devastadora que ela mesma orquestrou com tanto prazer cruel e que agora caía sobre sua cabeça como toneladas de chumbo derretido, a calou completamente. Lágrimas de raiva impotente, de frustração extrema, de ódio sem saída, escorreram por seu rosto cuidadosamente pintado de branco com pó de arroz importado da França, criando trilhas escuras de maquiagem borrada que a faziam parecer uma máscara grotesca de teatro. Ela pegou a saia volumosa do vestido vermelho sangue com ambas as mãos trêmulas
Ergueu até os joelhos, tremendo de forma descontrolada, e saiu correndo do salão como uma criança assustada fugindo de um pesadelo, atropelando convidados que não conseguiram sair do caminho a tempo, derrubando cadeiras caras de madeira nobre que se estilhaçaram no chão, tropeçando na própria vaidade cega, quase caindo de cara várias vezes. Os gritos agudos de choro histérico que ela soltava enquanto subia a escadaria, correndo para fugir pela porta dos fundos, para escapar daquela humilhação insuportável, ecoaram pelo casarão inteiro como uivos desesperados de animal selvagem ferido mortalmente em uma armadilha. E ninguém foi atrás dela, ninguém a consolou, ninguém ofereceu um lenço ou uma palavra gentil. Nem mesmo sua própria mãe, Dona Clementina, que ficou parada no mesmo lugar, imóvel como estátua de sal, com o rosto cinza de vergonha. Porque a sociedade é volúvel, traiçoeira, cruel e oportunista por natureza. Ela não tem lealdade verdadeira, não tem princípios sólidos, não tem moral genuína. Ela segue o poder, o prestígio, o status. E agora, em questão de minutos, todos os que antes riam com Vitória, todos que se deleitavam com a crueldade dela, agora olhavam para Maria Isabel com admiração interesseira, hipócrita, calculando rapidamente como poderiam se aproveitar dessa reviravolta dramática, dessa nova hierarquia social que se estabelecia diante de seus olhos. Alguns já faziam reverências exageradas. Outros murmuravam pedidos de desculpas patéticos. As mulheres que antes riam, agora tentavam se aproximar, oferecendo conversas banais sobre música e cultura europeia, como se nunca tivessem participado da humilhação. Os homens ajeitavam as gravatas e limpavam as bocas, preparando-se para fazer ofertas de negócios, alianças políticas, qualquer coisa para se conectar com aquele sobrenome nobre que acabara de ser revelado. Mas Maria não tinha olhos para eles. Não queria e não precisava da aprovação hipócrita daqueles vermes morais que mudavam de opinião e de lado como bandeiras ao vento, sem qualquer vergonha ou autoconsciência. Ela tinha olhos apenas para um homem, um único homem. Ela caminhou lentamente, deliberadamente, em direção a Egídio, que estava paralisado no canto do salão, pálido como a morte, tremendo visivelmente da cabeça aos pés. O coronel, o homem mais poderoso e temido de 3 estados, o dono de milhares de hectares de terras férteis, de centenas de cabeças de gado de raça, de dezenas de vidas humanas que dependiam completamente dele para sobreviver, caiu de joelhos no chão duro. Caiu pesadamente, sem se importar com a dor nos joelhos que bateram na madeira, sem se importar com as pessoas observando. Caiu como uma criança implorando perdão. Caiu como um mendigo pedindo esmolas. Caiu como um condenado à morte pedindo clemência ao juiz. Não importava mais a patente militar, o dinheiro acumulado em cofres, as terras que se estendiam até onde os olhos alcançavam, o poder político que exercia sobre prefeitos e juízes. Ali, naquele momento de verdade absoluta e devastadora, ele era o menor dos homens, o mais pobre de espírito, o mais miserável de caráter. Perdoe-me, Maria, ele soluçou sem vergonha, com lágrimas grossas escorrendo pela barba grisalha, segurando a barra do vestido de noiva dela com ambas as mãos enormes e calejadas, tremendo, molhando o tecido fino e caro com lágrimas quentes de arrependimento profundo e tardio. Perdoe-me, Maria Isabel, baronesa, majestade, alteza, não sei mais como te chamar, não sei mais quem você é, ou melhor, eu nunca soube. Fui cego desde o princípio, surdo, mudo, ignorante. Fui um covarde desprezível, um verme rastejante, um traidor da pior espécie. Ele engasgou com as próprias palavras, com a emoção que transbordava. Eu vi a terra suja em suas mãos delicadas e não vi o céu brilhante em sua alma nobre.
Eu te tratei como posse, como propriedade minha, como algo que eu, na minha soberba nojenta e arrogância cega, poderia salvar da pobreza, como se você precisasse de salvação, como se você fosse menos que eu. Mas você não precisava de salvação, era eu. Sempre fui eu que precisava, que preciso desesperadamente ser salvo, salvo da minha ignorância brutal, da minha covardia covarde, do meu orgulho vazio e patético. Maria Isabel olhou para ele por longos segundos em silêncio. O salão inteiro prendia a respiração, aguardando o veredito. Ela tocou o rosto dele com seus dedos finos, marcados, feridos. Não houve ódio em seu toque. Não houve vingança cruel, desprezo cortante ou crueldade justificada. Apenas uma tristeza profunda, serena, madura, antiga. A tristeza de quem já sofreu demais, já perdeu demais, já chorou demais para desperdiçar energia preciosa com ódio. Levante-se, Egídio Sampaio, ela disse, e sua voz era firme, mas ao mesmo tempo incrivelmente doce. Levante-se. O perdão eu dou agora, porque aprendi através do sofrimento que carregar rancor no coração é como carregar pedras pesadas nas costas durante uma caminhada longa. Você não chega a lugar nenhum e só se machuca mais. Mas o respeito verdadeiro, a confiança quebrada, o amor genuíno que deveria existir entre marido e esposa, isso o senhor terá que reconquistar dia após dia. Ela ajudou-o a se levantar, segurando suas mãos enormes com as dela pequenas. Não com ouro que compra corpos, mas não compra almas. Não com promessas vazias feitas em momentos de desespero. Não com festas caras e vestidos importados que impressionam tolos, mas aprendendo, finalmente, que a nobreza verdadeira não está no sangue que corre nas veias, não está nos títulos pomposos que antecedem o nome. Não está nas terras que se possui ou no ouro que se acumula. Está nas atitudes diárias, nas escolhas difíceis, na coragem de defender quem amamos, mesmo quando o mundo inteiro ri, mesmo quando todos apontam o dedo, mesmo quando o preço é alto demais. Egídio assentiu, ainda tremendo, ainda chorando sem vergonha diante de todos. Naquela noite, o casamento não aconteceu. Maria Isabel exigiu tempo, exigiu mudanças profundas, exigiu provas de caráter, não promessas vazias. E Egídio, pela primeira vez em toda a sua vida autoritária e dominadora, obedeceu sem questionar, sem reclamar, sem tentar impor sua vontade. Ela assumiu a administração da Fazenda Ouro Verde ao lado dele durante os meses seguintes, mas não como esposa submissa e decorativa, não como enfeite de braço para ostentar em festas, não como propriedade silenciosa que aceita tudo. Ela assumiu como a verdadeira matriarca que sempre foi por direito de nascimento, a líder nata que o sangue nobre europeu e a dor brutal da sobrevivência forjaram como aço é forjado no fogo. E as mudanças foram radicais, revolucionárias. Ela criou a primeira escola formal nas terras da fazenda, um prédio de verdade com carteiras, quadro negro e livros. Ensinou pessoalmente a ler e escrever os filhos analfabetos dos colonos, os filhos esquecidos dos escravos recém-libertos que vagavam sem rumo, as crianças abandonadas que pediam esmolas nas estradas poeirentas. Trouxe música erudita para o sertão ignorante. Mandou buscar na capital pianos, violinos, flautas, partituras. Criou uma pequena orquestra formada por meninos e meninas descalços que, em poucos meses de treino intenso, tocavam Mozart e Vivaldi sob o céu estrelado do sertão, fazendo viajantes pararem surpresos na estrada, incrédulos, pensando que tinham morrido e ido parar no paraíso celestial. Dona Clementina e Sinhá Vitória foram completamente esquecidas pela sociedade volúvel. Suas línguas venenosas não tinham mais poder algum, não causavam mais medo. Vitória nunca se casou.
Nenhum homem da região quis carregar o peso da humilhação pública que ela sofreu. Ela viveu o resto de seus dias amarga, sozinha, trancada em seu quarto, remoendo obsessivamente a humilhação que ela mesma provocou com sua crueldade gratuita. Egídio e Maria Isabel se casaram finalmente 6 meses depois, numa cerimônia completamente diferente. Simples, genuína. Apenas com os colonos humildes, as crianças da escola e alguns amigos verdadeiros que ela fizera. Nenhum coronel, nenhuma dama da sociedade, apenas gente de coração puro. Ele aprendeu aos poucos, através de erros e acertos diários, a ser o homem que ela merecia ter ao seu lado. E ela, aos poucos, através do perdão consciente e da cura gradual, deixou a dor profunda do passado descansar finalmente em paz. Dizem os mais velhos da região, aqueles que ainda se lembram daquela noite lendária, que nas noites de lua cheia prateada, quando o vento suave do sertão sopra pelas janelas abertas do casarão centenário, quem passa pela estrada empoeirada ainda ouve o som fantasmagórico do piano ecoando pela noite silenciosa, uma melodia suave, melancólica, mas cheia de esperança renovada. A melodia da verdade que liberta, a música da alma que não se quebra. Um lembrete eterno passado de geração em geração, para todos que naquele sertão bruto e cruel, naquela terra de injustiças históricas e julgamentos precipitados, a flor mais preciosa, a mais nobre, a mais bela e resistente, brotou justamente da humildade forçada, da dor imerecida e da dignidade silenciosa de quem nunca precisou gritar ou se vingar para provar seu valor verdadeiro. Histórias como a de Maria Isabel nos ensinam que o mundo dá voltas como roda de carroça na estrada, e quem hoje humilha covardemente pode ser o primeiro a se ajoelhar arrependido amanhã. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias inspiradoras. E me conte aqui nos comentários, qual foi a maior lição que você já deu em alguém sem precisar levantar a voz, apenas mostrando através de ações quem você realmente é por dentro? Sua história pode ser o próximo vídeo inspirador.